pessoal, Davi aqui do Tarot Oráculo, trazendo para vocês mais uma leitura para vocês escolherem o baralho de vocês. Então, vocês podem escolher entre os três aqui na tela. O primeiro é o Golden Art Nouveau com a pedrinha verde, para referência. O segundo é o Tarot Épico com a pedrinha branca. E o terceiro é o Tarot Illuminati com a pedrinha azul. E o tema dessa vez vai ser para onde que o meu caminho está me levando, né? Ou seja, o que que eu tô trilhando aqui? Para onde que o futuro vai me levar se eu continuar com as atitudes que eu tô tendo, com a visão que eu tô tendo a longo prazo? Para onde que eu tô indo, em outras palavras? É uma leitura geral, tentando ser um pouco preditiva, mas também como conselho para vocês poderem mudar de caminho aí, se vocês assim desejarem, de acordo com a reflexão. Lembrando que eu ofereço também leituras particulares, assim como outras leituras diversas no canal, tá bom, pessoal? É só clicar aqui e vir falar comigo em alguma das plataformas, como Instagram, WhatsApp, ou vocês podem ir no YouTube e assistir os outros vídeos se vocês quiserem ter uns testes aí antes de fazerem uma leitura mais personalizada para vocês, tá bom? Então vamos lá. As leituras vão estar com o tempo de cada uma na descrição, tá? Só clicar lá em cima do tempo, que ele vai estar azulzinho, para você poder ir direto para o tempo da sua leitura. Vocês podem também dar uma pausa no vídeo para poder escolher, né? Dar uma medicada em qual vocês se sentem mais atraídos para poder escolher a mensagem. E podem ouvir mais de uma mensagem se vocês quiserem também, só para reflexão, tá bom? Então tá bom, vamos para a primeira leitura, galera. Vejo vocês já já. Oi, grupo 1! Essa leitura é para você que escolheu o Golden Art Nouveau e a nossa pedrinha verde, tá? E eu vou deixar a pedrinha aqui no canto, e eu vou fazer essa leitura então pra gente saber onde que esse caminho que vocês escolheram, que vocês estão trilhando agora, vai levar vocês, tá? Vai ser aqui uma tiragem de 9 cartinhas, mas a gente vai tentar ser bem objetivo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Como é que vocês estão, grupo 1? Fala pra mim, hein? Tarô? Opa, a gente tem um 10 de copas, gosto assim, a gente já começa bem aqui a leitura. Então tá falando que no longo prazo vocês estão com um plano aí de família, vocês estão tentando desenvolver um relacionamento, vocês estão desenvolvendo aí um lar, vocês estão fazendo um plano para ficarem confortáveis e terem realmente amor do lado de vocês. É disso que a gente tá falando. Legal, vocês estão focados aí no eu, ele, 2 filhos, um cachorro, etc e tal. Vamos ver. Legal. A gente tem esse 9 aqui, motivando vocês no passado. Vocês realmente têm essa motivação muito forte no coração de vocês. Entendi. A gente tá começando a ter um pouquinho mais de cor aqui na leitura. Tá. Olha só, pessoal. Pegas no pulo, hein? Vamos ver aqui. Ih, grupo. O que que tá acontecendo, hein? Tô vendo aqui que vocês não estão sendo muito bem sinceros, né, nessa situação que vocês estão construindo. E por mais que vocês estejam construindo algo com uma intenção nobre, as atitudes que vocês têm tomado para fazer isso acontecer, elas não condizem muito com esse propósito que vocês têm, grupo 1, tá desconexo. É como se vocês tivessem ideais que vocês não conseguem cumprir na vida de vocês, viu, grupo 1? E o caminho para onde vocês estão indo, ele na verdade traz para vocês confusão, traz para vocês aí uma certa dificuldade de poder estabelecer isso que vocês querem, né? E vocês vão passar um momento de confusão onde vocês têm que abrir mão de uma perspectiva que mantém vocês nessa imaturidade que vocês estão tendo, porque é uma imaturidade, né? A gente tá vendo aqui a Rainha de Espadas. Ela realmente pede que vocês, num futuro próximo, tomem uma atitude um pouquinho mais séria e um pouquinho mais racional acerca de alguma situação aí que vocês estão vivendo, que tem a ver com cometer um erro, com não estar levando muito a sério alguma coisa que está acontecendo nas relações de vocês, na família de vocês, e vocês estão achando que as coisas estão indo às mil maravilhas e não estão. E vocês estão levando tudo meio que na brincadeira, vocês estão se sabotando, não querendo lidar com alguma realidade aqui, grupo 1, aonde vocês não estão priorizando essa família de vocês. Vocês estão com esse ideal, mas é um ideal que parece meio distante da realidade que vocês estão vivendo, vamos colocar assim. Parece que vocês têm dúvidas
sobre ou a atitude de vocês é muito duvidosa, assim, vocês não sabem muito bem o que vocês querem construir, apesar de vocês estarem vivendo essa energia aí em volta, né? Vocês estão, ou seja, nessa relação, falando que vocês querem isso, mas ao mesmo tempo idealizando outras coisas, querendo viver outras coisas no seu dia a dia que não tem necessariamente a ver com esse plano que vocês dizem tanto que é o foco de vocês, tá? Então, grupo um, a dica do tarô aqui, porque a gente tá vendo a carta da força, é que vocês comecem a escutar um pouco as motivações reais de vocês, porque eu sinto que tem um orgulho motivando essa busca por satisfação aqui familiar que vocês têm, ela vem por um orgulho que vocês têm, tá? É por querer provar algo, é por querer realmente ter uma ideia de que se vocês alcançarem isso daqui, vocês conseguem chegar em um certo status, entende? E aí vocês vão conseguir parar de se sentirem tão inadequados de alguma forma. É como se vocês quisessem provar também para alguém, para vocês mesmos, eu diria, porque eu não tô vendo nenhuma figura de autoridade paterna ou materna aqui, a não ser essa daqui, mas isso daqui representa mais vocês. E também alguém, talvez, que fale alguma coisa, mas a gente tá falando mais aqui dessas cartas como figuras paternas ou maternas, e eu não vejo isso aqui. Eu vejo, na verdade, uma infantilidade sua, sendo bem direto. Não vou dizer infantilidade e imaturidade, vamos colocar, onde você não quer enxergar alguma coisa porque você é meio falastrão, falastrona. Você tem muito gogó e pouca entrega, vamos colocar assim. No sentido de estabelecer esse presente que você está querendo estabelecer aqui, de lar, família, coisa de longo prazo. Você não consegue fazer isso muito bem, grupo um. E o motivo é porque você está fazendo isso pelos motivos errados. Você está fazendo isso porque esse lado seu que é imaturo acha que é dessa maneira, mostrando para os outros, falando da ideia de família, que você vai conseguir manifestar esses ideais. Mas você não tem a atitude consciente de ir atrás desses ideais, grupo um. E é por isso que eu tô falando que você tem que adotar essa postura da rainha de espadas, porque você precisa cortar esses impulsos aí autodepreciativos, esses impulsos autossabotadores que fazem você querer se sobressair aos outros, sendo melhor do que eles, né, parecendo melhor do que eles, através de uma família, porque você cria família com emoção, com sentimento, com conexão de verdade com as pessoas. E você, apesar de querer estabelecer isso, tá fazendo isso por uma raiz meio egoísta, e isso acaba por confundir você, porque você fica, tá, qual que é a melhor maneira de eu ser feliz com a minha família aqui para mostrar que eu tô sendo feliz? Como que as pessoas determinam que eu tenho que ser feliz? Então é isso que eu tenho que fazer, mas você não tá muito afim de fazer aquilo. Você não entende muito bem por que você está fazendo e a inspiração não é verdadeira. Portanto, precisa ter aqui um nome para as coisas, um nome certo. Você precisa falar assim: olha, eu tô sendo infantil quando eu falo que eu tenho uma família feliz e eu não escuto a pessoa com quem eu tô. Quando falo que eu tenho uma família feliz e eu não faço o mínimo esforço para conhecer as nuances da pessoa de maneira íntima, sabe? Conhecer quais são os temores dela, tá aberto ali para um diálogo. Eu só quero saciar necessidades e ter as minhas necessidades básicas saciadas. É uma coisa meio que mantém a pessoa à distância, é, de um palmo, sabe? Fica sempre ali a distância do braço, sabe? E eu acho que não é muito legal vocês estabelecerem isso dessa forma, e vocês estão percebendo isso, né, grupo um? Vocês percebem que quanto mais vocês tentam se sobressair através de uma idealização da vida familiar, sem de fato criarem intimidade com as pessoas, através de um diálogo, né, vocês percebem logo que vocês estão numa posição aí que vocês vão precisar abrir mão dessa postura enfrentativa, dessa postura resistente. E eu acredito que vocês até conseguem fazer isso, viu? Porque tá com essa força aqui, o enforcado, a rainha, e esse seis de paus, eu acredito que vocês realmente conseguem entender e dar a volta por cima aí nessa situação. No entanto, é uma escolha que vocês têm para fazer. O caminho que vocês estão trilhando agora, ele leva vocês para realmente aquilo que vocês querem alcançar em algum momento. Vocês conseguem criar alguma estabilidade na vida de vocês, mas ao mesmo tempo tem uma insatisfação e uma dificuldade de fazer as coisas acontecerem exatamente como você quer, assim, sabe? Tipo, de realmente tirar a satisfação da vida. Vocês têm dificuldade de se sentirem satisfeitos com essas vitórias porque elas são regras que você cumpriu, elas não são inspirações que você seguiu de fato, sabe, grupo?
Então, ah, vamos só tirar mais uma cartinha aqui de conselho final, que eu quero tirar mais uma cartinha de conselho final. Imperador. Olha, grupo um, vocês precisam talvez ficar um pouco sozinhos na de vocês para poder avaliar aí o que vocês querem para a vida de vocês, porque eu tô vendo que tem influências aí de de pessoas à volta de vocês que não deveriam estar aí, não porque elas querem controlar vocês, mas porque não faz muito sentido para vocês seguirem as ideias de outras pessoas que não sejam vocês mesmos. Isso afeta as pessoas com quem vocês se relacionam. Talvez sozinhos vocês se deem um pouco melhor, vamos ver. Não sei. Mas ao mesmo tempo, eu acho que vocês precisam realmente serem francos, sinceros com aquilo que vocês realmente querem e esperam. O imperador, ele realmente é muito bom com os limites pessoais dele e ele coloca para as pessoas as intenções reais que ele tem, sem medo de ser feliz, porque ele realmente demanda aquilo que ele sabe que é dele de direito, da vida. E se você não prover, ele corta você da vida dele, é só isso. Então, eu acho, grupo um, que vocês precisam começar a pensar um pouco em vocês mesmos, assim, sozinhos, um pouco, sabe? Para vocês poderem se conhecer melhor. Porque eu acredito que talvez a relação que vocês estejam tentando estabelecer nesse momento, ou as relações familiares, estão muito embasadas em motivações um pouco egoístas, que excluem as outras pessoas, e talvez você dar um pouco mais de vazão a esse egoísmo sem incluir as outras pessoas, vai te dar mais intimidade com você mesmo para daí você poder abrir espaço para outros na vida de vocês, viu? Grupo 1. Eu acho que é esse o conselho que o tarot tem aqui para vocês e é um conselho bem em relação às pessoas na vida de vocês, tá? Que ele quis dar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês, que eu vou deixar por aqui nesse momento. Acompanhem as outras leituras no canal, que nem eu falei, e me chamem se precisarem de alguma coisa no particular, tá bom? Estamos aí abertos com a agenda disponível. Fiquem com Deus, então, e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Oi, grupo 2, Davi aqui para a leitura de quem escolheu a pedrinha branca e o tarô épico. A gente vai então tirar algumas cartinhas aqui para saber como que o caminho que vocês estão trilhando vai se desenvolver, para onde que ele leva. E isso é uma leitura geral, tá, pessoal? Então ela pode ter temas variados ou um tema específico sendo destrinchado mais profundamente aqui. Vamos ver como é que o tarô guia a gente aí através dessa mensagem, tá bom? Pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, curte, comenta, compartilha, segue o canal, que isso ajuda bastante, é um jeito bom de retribuir aí a energia trocada, tá bom? Vamos lá, gente. Tarô, o que que o pessoal do grupo 2 precisa ouvir nesse momento sobre o caminho que eles estão trilhando e aonde que ele vai levar? Fala pra mim. Eremita. E olha lá, grupo 2. O Eremita é uma carta que fala sobre um pouquinho de isolamento, mas é um isolamento com propósito. É quando a gente precisa se retirar para reavaliar os nossos propósitos mesmo, os nossos objetivos. Sabe quando você chega em algum lugar, tipo, consegue aquele emprego, consegue aquela vaga, se forma naquele curso, e aí você se vê olhando para tudo que você fez e você não entende muito o propósito, e você se vê na obrigação de reavaliar as coisas? Não é que não teve propósito, teve, mas agora talvez não faça tanto sentido, né? E a coisa precise tomar um novo rumo. É interessante porque é uma leitura sobre aonde que o meu caminho me leva, e tá aqui o tarô falando pra mim que vocês estão no meio do caminho, né? No meio de uma encruzilhada. Legal, tarô. Legal. É pra isso que eles estão aqui mesmo, pra saber pra onde que eles têm que ir. Então, vamos ver pra onde que eles estão indo. Então, no passado, aqui recente também, aí um pouco de onde que vem essa situação, a gente tem o Pajem de Espadas, que é unicórnio de espadas, nesse caso aqui desse deck. Gosto desse deck, é o tarô épico, ele é bem bonito. Vamos ver aqui as outras cartas. A gente tem um 3 de ouros, que aqui é esferas. A gente tem o Papum, que é o Hierofante, quinto arcano maior. E a gente tem o carro vivo arcanos maiores, né? Vamos lá, pessoal. A gente tem o 2 de ouros. Gente, quanta terra nessa leitura, Deus do céu. É virgem, é touro, é 3, é 2 de terra. Terra de novo, 6 de ouros. Ih, pessoal, isso daqui é trabalho. Estamos falando de trabalho. Beleza, beleza. Mesmo que outras cartas saiam aqui, isso daqui é trabalho. Tem uma dominância tão grande de terra que não tem nem como ser outra coisa. A gente está falando de vida financeira, como construir algo a longo prazo que é realmente estável, né?
pessoal do grupo 2. Então vamos lá. Talvez vocês estejam desempregados, para a maioria que escolheu esse grupo aqui, tá? Tem uma energia bem forte aqui de desemprego. Tem uma energia também de eu estive procurando uma oportunidade, ou eu estive procurando um crescimento, ou eu estive procurando novas oportunidades, novos horizontes aqui dentro do que eu faço, e talvez esteja na hora de mudar de área. Essa é a consideração para alguns de vocês que escolheram o grupo 2. Mas a gente está falando de finanças e de materialidade, carreira, aquilo que a gente faz mesmo para se manter ocupado, e a gente está falando aqui de carreira nesse sentido, né? Qual que é minha vocação? Vamos falar. E para vocês, pessoal, parece que vocês estudaram aí por um tempo, mas não era bem o que vocês queriam. Eu sinto que alguns desse grupo largaram algum estudo que tinham. Aqui com esse 5 de paus, que saiu, que é o 5 de livros nesse baralho, eu gosto bastante. Parece que vocês tinham algum estudo que vocês faziam com esse pajem e esse 5 e esse 2 aqui, que vocês desistiram, ou que não fez muito sentido para vocês terem continuado, ou vocês não puderam continuar. De qualquer modo, foi interrompido. E vocês tentaram fazer outra coisa acontecer, parece que vocês chegaram em um ponto onde vocês perguntaram assim: quer saber? Eu já não sei muito bem se isso que eu escolhi era bom, vou mudar de área, vou mudar aqui de direção e não deu certo. E agora eu talvez esteja tentando mudar de novo. Eu sinto que vocês, grupo 2, estão em um processo de mudança já tem um tempo aqui, tá? Já tem alguns anos, talvez aí uns 5 anos, que vocês tenham tomado a atitude de mudar de carreira algumas vezes. Essa sendo talvez uma segunda ou terceira vez que vocês estão fazendo isso, eu diria a segunda vez que vocês estão querendo fazer isso. Porque a primeira vez foi tipo, vou fazer, vou acontecer. Essa vez já tá com um pouquinho mais de receio, porque era pra ter dado certo, né? E não deu. Mas não é que não deu certo, vocês aprenderam muita coisa e vocês evoluíram na jornada de vocês. E não é que não deu certo, mas vocês perceberam que não era bem aquilo que vocês queriam. Poderia dar certo se a motivação tivesse no lugar certo, vamos colocar assim. Eu acredito que vocês tiveram alguns questionamentos quando fizeram a primeira mudança, e esses questionamentos faziam aquela decisão fazer sentido na época para vocês. Mas era mais para autoconhecimento, eu sinto aqui que vocês estavam. é, Tendo essa primeira escolha de mudança. Mas aí tá, vamos falar um pouquinho sobre essas cartas aqui no meio, porque essa segunda mudança onde vocês estão agora, ela acontece para vocês conseguirem de fato alcançar aí algum tipo de sucesso, né? Por que que eu tô falando isso? Porque essa carta do carro aqui, ela é uma carta que representa um momento de decisão, um momento de, na verdade, aprofundamento do seu autoconhecimento no meio de um movimento que você já está fazendo. Aqui é você já preparado para a batalha, grupo 2. A gente tem vocês com esse conhecimento adquirido do processo da primeira decisão que vocês tomaram lá atrás, há alguns anos, vocês mais maduros e capazes de enfrentarem esse autoconhecimento e entenderem como ele transformou a perspectiva de vocês, a ponto de agora dar certo, entendeu? A ponto de agora vocês se direcionarem da maneira correta. Eu sinto vocês um pouco temerosos aqui com esse 5 de paus e esse pajem aqui, mostrando que vocês ainda têm medo de que aconteça o mesmo que aconteceu da última vez e as pessoas não deem o apoio necessário e as pessoas não acreditem no seu trabalho, mas não é o que vai acontecer. Na verdade, vocês recebem propostas aqui. Vocês são contatados para poderem pôr para frente esses projetos. Se alguns de vocês, por exemplo, forem artistas, o trabalho de vocês é valorizado e contratado. Se vocês são ou comprado, se vocês são empreendedores autônomos, vocês têm uma demanda maior esse mês. Se vocês são competidores até, vitória atrás de vitória é o que tem aqui. Então, tudo está sendo feito dentro dos conformes dessa vez. Da última vez, talvez vocês não tenham conseguido alcançar certos parâmetros, requerimentos necessários, seja de documentação, algumas coisas foram documentação, então aquela pessoa que não conseguiu um visto, aquela pessoa que não conseguiu um alvará, aquela pessoa que não conseguiu uma certidão, coisas assim que empacaram algum processo no passado, agora não empacam mais. Você pode ficar tranquilo, tranquila que você está fazendo o correto. No entanto, é entender que você tem uma motivação agora que é diferente da do passado. Você está se perguntando se vai dar certo e se você consegue, mas você sabe que você consegue, você já tem a confiança. A questão é que você ainda não viu dar certo e esse momento do alto ali
onde o carrinho da montanha-russa tá prestes a descer, que a gente tem o frio na barriga. Mas vocês sabem que vocês têm a capacidade para chegarem onde vocês precisam e vocês estão com essa gana. Vocês só realmente precisam continuar executando ou começar a executar os passos necessários que vocês já têm planejados. Vocês já têm aí as coisas meio que em andamento com esse 3 de esferas que a gente tem aqui, e vocês já sabem que ele pode dar resultado, vocês só estão esperando. E a resposta que vocês querem vem. Ela vem na forma de alguém contatando vocês, falando para vocês que vocês foram aprovados, que a coisa passa, que vocês conseguem o investimento que vocês queriam. Então, grupo 2, eu espero que tenha ajudado a leitura aqui, tá? Porque é uma leitura bem positiva para vocês, no geral. Essa nova escolha que vocês têm que fazer no caminho de vocês, ela é bem difícil, e ela é amedrontadora, mas ao mesmo tempo ela é muito excitante para vocês, de maneira que vocês conseguem, com todo o aparato que vocês têm no presente, fazer acontecer aquilo que no passado foi tão difícil e que vocês tiveram tanto tempo para aprender a fazer corretamente, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui, que isso ajuda bastante. E a gente se vê numa próxima leitura. Lembra que eu faço semanais e mensais também. Checa lá no canal, tá bom? Beijo, gente. Oi, grupo 3. Essa leitura é para você que escolheu o tarô Illuminati e a pedrinha azul, tá bom? E a gente vai começar aqui falando sobre como que o caminho que vocês estão trilhando vai acontecer aí pra vocês, né? Onde é que o caminho de vocês está levando vocês? Pessoal, se vocês estão curtindo esses vídeos, curte, comenta, compartilha, segue a gente no canal, tá? Que isso ajuda bastante. Mas, Tarô, fala pra mim, por favor. Eu vi ali umas cartas boas querendo pular. Fala pra mim, por favor, qual que é a energia do grupo 3 e pra onde que essa energia tá guiando eles agora, nesse momento. Vamos ver aqui. Lembrando, pessoal, que é uma energia geral, né? Então, se não fizer sentido pra você uma coisa ou outra que eu falar, pega uma mensagem que faz mais sentido e aplica aí pra vida de vocês, tá bom? Tenta adaptar também, porque é importante pra gente poder pegar os arquétipos certos, né? Tenta adaptar aí pra sua realidade. Então, vamos lá, pessoal. A primeira cartinha que eu vou tirar é o 3 de copas. Muito bem, agora a gente vai embaralhando e vai tirando as outras cartas. Gente, o 3 de copas é uma energia de celebração, é uma energia de abundância, é uma energia de as pessoas realmente juntas fazendo festa, sabe? Não é nem trabalhando por algo em comum, é quando a coisa já deu resultado, a gente tá na colheita aqui comendo um pãozinho de queijo com café e aproveitando a companhia umas das outras, assim, é bem gostosa essa carta, tá? Mas vamos ver como é que a coisa se desenrola aqui, num geral. Uma energia bem boa aqui, ó, 6 de ouros, gosto assim. Nossa, gente, esse grupo 3 tá bom, vamos lá, Illuminati, continua assim. Coisa tá boa, gosto assim, quando eu não tenho que dar bronca. Vamos lá, grupo 3. Isso aí, grupo 3. Vamos lá, gente. Tô emocionada. Tinha que ter alguma coisa, né? Mas vamos lá. Mesmo assim, ainda não vou ficar cabisbaixo, que o 5 de paus nem sempre é ruim. Aí tem um enforcado, daí 6 também quebra minhas pernas, né, gente? Aí vamos lá, então. Mas ainda não é tanta bronca assim, gente. Gosto da leitura por enquanto. Uhum. Bem poderosas, bem poderosas. Vocês estão assim, bem. Ou, né? Ansiosas. Mas vamos trabalhar isso aí. Vamos perguntar. O que que tá acontecendo aqui no fundo? A gente tem o Rei de Copas. Gente, seguinte. Assim como o grupo 1, eu tô falando aqui sobre o emocional de alguém, mas não é só sobre as relações, porque no grupo 1 eu sinto que era muito sobre relações. Aqui no grupo 3, a gente tá falando sobre situações bem específicas, tá? No presente de vocês, em relacionamentos e trabalho. Parece que você mistura um pouco as duas coisas, viu, grupo 3? Eu sinto que você se relaciona com pessoas no seu trabalho afetivamente ou intimamente, ou tem uma amizade muito próxima, e isso acaba confundindo um pouco as coisas para alguns de vocês, tá bom? Aquela amizade um pouco colorida demais com o chefe, né? Grupo 3. Aquela amizade muito colorida com o supervisor. Vamos ter aí noção, né? Grupo 3. Porque onde se ganha o pão, não se come a. Exatamente isso que você pensou, carne. Porque é perigoso. A gente pode aí atrair coisas para nossa vida que não são tão estáveis assim. Quando a gente faz essas coisas, tá bom? Então, gente, isso é um recado específico para alguns, mas no geral essa energia aqui ela não tá tão ruim. Ela só fala de uma pessoa que tá com a cabeça meio atribulada, porque ela sente que
existe uma necessidade, talvez, de as pessoas concordarem com ela dentro dos ambientes onde ela está, por onde ela passa, que é um pouquinho autoritária, vamos colocar assim, né. Eu sinto que vocês aqui do grupo 3 estão um pouquinho autoritários e estão ansiosos. Vocês estão autoritários porque vocês estão inseguros, tá. E vocês ficam querendo controlar as coisas à volta de vocês, de uma certa maneira, e por mais que vocês sejam divertidos, por mais que vocês sejam pessoas espirituosas, por mais que vocês sejam pessoas muito, legais de se conviver às vezes, vocês podem ser muito manipuladores, tá, grupo 3. E essa manipulação de vocês se dá com vocês, se recusando mesmo a fazer coisas que as pessoas dependem que vocês façam um pouco, tá. Isso é uma parte de bronca dessa leitura. Mas por que que vocês podem fazer isso? Porque eu sinto que vocês são legais no geral. Vocês normalmente se dão para as pessoas, vocês normalmente vão lá e ajudam, mas quando vocês não estão a fim de ajudar porque vocês têm um interesse próprio na coisa, ou porque vocês só não estão afim, vocês são manipuladores, vocês acabam brigando com as pessoas à toa, sabe? E isso vem de uma insegurança de vocês que faz vocês quererem se manter no controle das situações sempre, tá? Então, se eu tô me divertindo com os meus amigos, eu que falei aonde que o rolê vai ser, eu que determinei qual vai ser o cardápio, eu que determinei, até que horas que a gente vai ficar no rolê. Então, se um amigo quer ir embora, eu fico: "Ai, como você é chato! Por que que você tá indo embora agora?", sabe? E fica querendo comandar as pessoas de um jeito um pouco invasivo, grupo 3. Então não é uma bronca no sentido de: "Ai, vocês são pessoas horríveis". Não, eu tô vendo vocês bem divertidos aqui, vocês ajudam os amigos de vocês também, mas ao mesmo tempo vocês têm uma infantilidade dentro de vocês, que diferente do grupo 1 que eu falei que era mais imaturidade, pra vocês é infantilidade mesmo, vocês sabem, entendeu? Vocês não são imaturos, vocês são infantis, vocês escolhem. Porque esse 5 de paus aqui é vocês querendo ir à briga porque vocês estão se sentindo inseguros, sabe? Vocês mesmos se colocam em algumas situações onde vocês sabem que as pessoas vão ficar chateadas com vocês e vocês ficam querendo provocar isso só pra vê-las ficarem chateadas com vocês pra depois vocês falarem assim: "Ai, tá vendo?", sabe? Gente, para, né? Vamos parar de querer ficar tendo a postura da pessoa que sabe tudo, da pessoa que controla tudo o tempo inteiro, só porque isso deixa vocês mais confortáveis? Vamos parar com isso? Isso é feio, gente. As pessoas não gostam disso, não. E elas sentem, viu? Elas ficam confusas com isso porque elas respeitam vocês, elas gostam de vocês. Vocês são carismáticos. E vocês ficam fazendo isso com os outros. Chato isso, não pode, tá? Tem que parar. Mas vocês, mesmo assim, são pessoas bem responsáveis num sentido geral da coisa, tá? Eu sinto que no trabalho vocês fazem muito dessa manipulação emocional, na família de vocês fazem muito dessa manipulação emocional, mas existem pessoas no entorno de vocês, principalmente amigas de vocês, que estão já entrando em conflito com vocês. E alguma coisa, alguma chamada que alguém te deu recentemente tem deixado essa insegurança de vocês no talo. Então eu sei que vocês não estão com a consciência tranquila de serem essas cabeças duras que vocês têm sido, tá bom? Então, sim, vocês são pessoas muito legais, vocês não precisam ir pra esse extremo nas brigas de vocês com esses amigos, de tipo, ai, se eu sou tão ruim assim, então compra um coelho e bota no meu lugar. Sabe? Tipo, não, não é assim. A pessoa gosta de você e ela fala justamente porque ela gosta, mas ela não é obrigada a ficar carregando um peso emocional e fazer o trabalho emocional de outras pessoas por ela. Sabe? Se você invade o espaço dos outros, você tem que aprender a ouvir de volta sem ficar se sentindo magoado, sabe? Magoada. Isso é feio da sua parte. Tá bom? Então não é pra falar pra vocês que vocês são pessoas horríveis de maneira nenhuma, mas é pra falar pra vocês que pra vocês aprenderem a divertir um pouquinho mais na vida, ter um pouquinho menos de insegurança, vocês precisam deixar as pessoas também serem um pouco quem elas querem ser e tentar aprender um pouco com as pessoas à volta de vocês a serem mais espontâneos e a serem um pouquinho menos dependentes de atenção, sabe, grupo 3? Porque é isso, eu acho que vocês são pessoas boníssimas, mas vocês são meio euzinhos. E vocês precisam só aprender a ouvir o resto do pessoal, tá bom? Tarot tá falando isso aqui pra vocês. Se vocês continuarem no caminho que vocês estão, vocês vão ser conhecidos como intolerantes, apesar de bem-sucedidos. Se é isso que vocês querem, então parabéns, continuem. Se vocês querem ser pessoas com família, com amigos e pessoas que gostam de vocês por quem vocês são mesmo, então vocês precisam começar a trabalhar um pouquinho pra melhorar, pra ter uma personalidade mais acessível, tá bom? Que ninguém gosta de um sabe-tudo
intransigente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa leitura. Deixa um like, um comentário. Segue a gente no canal se vocês quiserem mais conteúdo assim, que a gente tem bastante. Me chama para uma leitura particular que a gente aprofunda isso aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.